Isabel Mega, temos então um recorte presidencial no Rio de Janeiro, com destaque para Flávio Bolsonaro e também os candidatos ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Tentar passar um pouquinho por cada um desses pontos que são importantes, né, Elisa? Vou começar pelo final, porque os dados estão mais frescos, que são as questões relativas ao Senado Federal. A gente sabe que a direita vem forte para o Senado. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado diretrizes de dentro da prisão para orientar essas candidaturas da direita ao Senado Federal. Isso é prioridade de Bolsonaro nesse momento. E esse cenário no Rio de Janeiro, ele é considerado ainda muito instável porque tem ação no Tribunal Superior Eleitoral correndo contra o governador Cláudio Castro. Então, se por acaso a candidatura dele é inviabilizada, você tem que ter uma reacomodação entre forças da direita. Nessa semana a gente teve mais uma vez um adiamento desse desfecho do caso Cláudio Castro no TSE aqui em Brasília. A esquerda também está fechando ainda cenários. Uma vaga que é muito certa é a vaga da deputada federal Benedita da Silva, porque ela está bem cotada nas pesquisas, então tem chances de se eleger senadora. A gente tem um cenário curioso também no Rio de Janeiro, que é uma espécie de palanque duplo do Eduardo Paes, porque ele anunciou a vice já na avaliação de algumas fontes aqui de Brasília, do Palácio do Planalto, que acompanham muito bem de perto essas disputas no estado. Foi até um anúncio meio precipitado. E por que eu falo de palanque duplo? Porque a Jani Reis, que vem para a posição de vice de Eduardo Paes, ela tem voto declarado em Flávio Bolsonaro, independente do alinhamento que Eduardo Paes tem com o presidente Lula. Então, daí uma espécie de palanque duplo. Em relação a esses cenários de governo no Rio de Janeiro, a dúvida que se tem é se vai ser possível resolver essa disputa no primeiro turno. O Paes está quase lá, ele tem o favoritismo, os outros candidatos não conseguem ainda demonstrar muita capilaridade para encostar nele. Então ele tem uma chance de vitória também no primeiro turno, mas tem muita coisa para acontecer. E só para amarrar as pontas, não é muito surpreendente a gente pensar que Flávio ultrapassa o presidente Lula no cenário do Rio de Janeiro. Ele é eleito pelo Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tem realmente uma parte do eleitorado muito mais de direita hoje do que de esquerda. Então, nesse cenário nacional de consolidação do nome de Flávio, o Rio de Janeiro ajuda a puxar também o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro para cima. Elisa.